Áudio e Vídeo News. Ilustrado. O que vocês conseguiram com Lula? Fim da liberdade total de expressão. Rombo fiscal da pandemia sem pandemia. Dólar da pandemia sem pandemia. Preço dos alimentos explodindo. Absolvição de criminosos da Lava Jato. Alinhamento com ditaduras. Párea mundial. Top. Os pais fundadores dos Estados Unidos entendiam do riscado. Por isso rapidamente descobriram que tinham de garantir a liberdade de expressão para a nova nação prosperar. Viva a liberdade com legalidade e legitimidade. Num lampejo de bom discernimento e senso de justiça, Barroso chamou as coisas pelo nome. Resta saber se isso já é resultado de uma guerra de facções em andamento. Vocês já imaginaram esta manchete, se o agressor fosse um deputado bolsonarista, e o agredido um militante do PSOL? Imagino algo assim. Deputado bolsonarista agride militante negro do PSOL e o expulsa da Câmara a socos e pontapés. Elon Musk está mexendo com os nervos do sistema. O consórcio PT-STF está em polvorosa. PS, a naturalidade com que a militância de mídia dá essa notícia é de fazer cair o queixo. Demorou um ano para o Estadão enxergar algo bastante óbvio, desde o início pelo menos para qualquer um que não estivesse disposto a acreditar em conto da carochinha. Isso é democracia ou tirania do sem voto? Quando é que nossas elites políticas irão entender que estamos diante de uma aberração institucional gritante, que precisa ser corrigida com urgência? Se você acha que tá ruim, espera para ver o que o consórcio PT-STF está preparando para nós nos próximos 3 anos. A caça às bruxas continua. O sistema precisa legitimar o desmantelamento da Lava Jato a qualquer custo. Seguimos ladeira abaixo, sob o olhar complacente das elites jurídicas e do consórcio de mídia tradicional. Aquecimentistas são literalmente assim. Eu tirei do meu PII que o carbono vai destruir a economia, a agricultura, as indústrias, a prosperidade e a população, então vamos nos adiantar e ativamente destruir a economia, a agricultura, as indústrias, a prosperidade e a população. Poder intelectual, cultural, financeiro e informacional não são poderes últimos, mas meios de angariá-lo. O poder físico. Poder afetivo é final só no nível pessoal. Em geopolítica é só meio. Boas ideias requerem força sim. Reis não escreviam última ratio nos canhões à toa. Liberais são víboras. Inventaram no século XIX que cristão tem que ser pacifista e apanhar quieto, para ficar mais fácil nos exterminar. Hoje inventam que libertários não podem se candidatar, pegar fundão, processar quem os calúnia. Sou cristão e libertário. E vou usar o Estado para contra-atacar. Baixas no Hezbollah. Muhammad Hossein Matzafachouri, comandante da unidade de foguetes e mísseis do setor ocidental da unidade Radvan, foi eliminado aqui. Além disso, Mahmoud Ibrahim Pachala, um agente da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah, também foi morto. Tem gente achando que a PII que levou o tio morto no banco vai ser presa. Risos. Meu amigo, só vai preso nessa latrina quem fere a democracia na internet. Tratar o relato das mazelas do Brasil como antipatriotismo e ter delírios de grandeza com base em sandice sempre foi a essência do nacionalismo militante brasileiro. Experimentos mentais são algo muito importante e útil para a filosofia moral e a ética prática. O dilema do Trolley, que teoriza sobre a morte de uma pessoa versus a morte de algumas, é um dos mais famosos. Muitas vezes esses experimentos postulam situações hipotéticas absurdas visando forçar nosso raciocínio ao limite. Mas eu acredito que no caso da P3-dofilia não deveriam ser utilizados. Ah, mas e se o sujeito usa a inteligência artificial para satisfazer sua parafilia? Sei lá, maluco. Só sei que o sujeito tem essa perturbação, deve ser tratado com toda a suspeição social possível. Não se deve, em nenhuma condição, correr o risco de que o sujeito consuma sua perturbação. Então a única resposta para a pergunta se fere ou não o PNA é foda-se. Essa imbecilidade de fere ou não fere o PNA, a princípio da não agressão, começou no Brasil quando no começo da década passada o liberalismo começou a se popularizar via redes sociais. A direita interneteira não tem nenhum futuro. Em nome da satisfação aos algoritmos são farsantes, gente com transtorno mental e qualquer tipo de picareta, até porque especialmente esses geram links, cliques, polêmicas, venda de cursos, etc. Os não eleitos no Brasil servindo a não eleitos não brasileiros. Estamos perdendo a soberania e aceitando a servidão alegremente de forma fácil.
Seus filhos e netos terão vergonha de vocês, massa de brasileiros imprestáveis. Talvez o aspecto mais emblemático sobre os X-Files seja o fato de que o Congresso envolvido na discussão sobre a censura ilegal no país seja o americano, não o brasileiro. Desde que fiz a primeira análise sobre o caso Musk versus Moraes, tenho observado dois tipos importantes de manifestações. De um lado, os esquerdistas em chacota, sustentando que o Congresso americano não pode fazer nada com o Brasil. De outro, direitistas entusiasmados, apostando da volta do tic-tac das 72 horas ou do xadrez XD. Aos primeiros, poderia tentar explicar noções básicas de relações diplomáticas ou sanções econômicas, com seus respectivos reflexos no jogo de poder interno, mas seria como ensinar física quântica a primatas. Já aos segundos, vale repetir o alerta que faço desde aquela primeira análise: não existe garantia de vitória. Como ali pontuei, todos os movimentos até agora entabulados dependem de apostas em sequência. Primeiro, é preciso que se reconheça a anomalia institucional brasileira, sem o que tudo soará como mero blefe. Depois, é preciso que isso resulte em sanções e só então, se force o país a uma decisão de alinhamento entre os blocos de poder global. E neste ponto nada assegura a escolha por Washington em detrimento de Pequim. A única certeza nisso é que a situação brasileira foi exposta ao mundo. Ao informar que o X seguirá cumprindo as ordens judiciais emanadas da Suprema Corte Brasileira, Elon Musk deixa claríssimo que em nenhum momento agiu por impulso ou sem saber exatamente o que está fazendo. Lançada a isca com o discurso do descumprimento, se atraiu, além de enorme curiosidade mundial sobre o tema, a inclusão dele próprio em um dos inquéritos que apontava como ilegais, o que fortaleceu enormemente suas afirmações e deu margem a que a investigação das ordens judiciais questionadas seja agora levada a efeito no Congresso americano. Com o deslocamento da discussão para lá, não é mais preciso descumprir nada aqui, o que garante a ausência de qualquer fundamento para que se bloqueie a rede no país. Ou seja, a rede segue e o escândalo foi desvelado. Como havia dito, a esquerda e o establishment não faziam a menor ideia de onde estavam se metendo. Talvez agora façam um pouco. Quem fala mal do agro não faz a mínima ideia do que realmente é o agro brasileiro e toda a tecnologia que ele gera. Hoje estive na fábrica da New Holland, CNH, uma das líderes mundiais em maquinários agrícolas, especialmente tratores. Só a planta de Curitiba emprega mais de 2.000 pessoas e ainda existem outras no país. Fora as concorrentes da marca que também empregam milhares de pessoas. E tem ainda as fábricas menores que produzem todas as infinitas peças necessárias. Uma colheitadeira, por exemplo, tem mais de 15.000 peças diferentes dentro dela. Isso falando apenas de maquinários. Só que para o agro temos diversos outros insumos, como fertilizantes, defensivos, sementes. Mais a logística para transportar a comida da fazenda para a sua casa. São centenas de milhares de pessoas trabalhando nessa cadeira inteira. Mas o mais sensacional é que um trator desses é extremamente tecnológica, mais até que um carro de última geração. Além de várias automações, o GPS embutido, por exemplo, tem uma precisão de nível militar. Com isso, o agricultor pode aumentar sua produtividade, reduzindo a perda de insumos e otimizando o tempo de trabalho. Dessa forma, é possível produzir muito mais alimentos sem a necessidade de mais terra ou mais pessoas trabalhando. O agro não é só roça como muitos imaginam. Tem muita tecnologia, muita gestão e muita gente boa trabalhando e pensando em como melhorar a vida de todos. Quem critica é apenas quem nunca pisou o pé na terra, mas quer todo dia a comida na mesa. Meninos precisam crescer em ambientes que os direcione para o auge da masculinidade. Observem esse vídeo. Na hipotética situação em que um homem está sendo observado pela mulher que gosta, ele comete vários erros durante as manobras, o que o leva a cair a toda hora. Mas quando é seu pai que o observa, ele acerta cada uma delas. De fato, esse é um fenômeno facilmente observável e confirmado. Homens dominantes, quando estão na presença de mulheres bonitas, se tornam menos cautelosos e arriscam mais de forma desnecessária. The presence of a attractive woman elevates testosterone and physical risk-taking in young men. Richard Ronay. Isso ocorre porque a presença de uma mulher bonita provoca um aumento súbito de testosterona nos homens, ampliando sua vontade de se exibir, demonstrando não ter medo. Além disso, como já estudamos na @comunidade Belaforia, a presença de mulheres bonitas diminui a sensação de dor nos homens, os tornando mais resistentes, consequentemente menos temerosos a se ferir.
Tudo isso ocorre como um comportamento adaptativo para demonstrar ser durão, não ter medo, ser o mais corajoso entre os homens ali, pois as mulheres se sentem traídas por esse tipo de comportamento, mas a consequência é levá-los a uma maior probabilidade de cometer erros, como podemos assistir no vídeo. Já quando estão na presença do pai, tudo muda. A presença do pai no desenvolvimento dos filhos eleva naturalmente a produção de testosterona, a mantendo sempre alta na vida adulta. Além disso, a presença do pai mantém o emocional dos filhos controlado e estabilizado, os levando a se concentrar mais nas tarefas que estão desempenhando. Homens que tiveram uma presença paterna forte e amorosa são mais calmos e sabem quem são, sabem seu próprio valor, não sentindo a necessidade de se provar para outros. O seu maior desejo é fazer seu pai ficar orgulhoso, e por isso no vídeo ele faz tudo certo e consegue desempenhar sua melhor. Aqui está a diferença. No primeiro caso, o homem busca afirmação sobre si para impressionar uma mulher, aqui é tudo sobre ele, enquanto no segundo ele sabe quem é e quer que o pai sinta orgulho, não é sobre ele, mas sobre o pai.